Uma excelente tarde a todos que estão acompanhando o nosso semanário de hoje. O nosso convidado já está aqui com a gente, Fábio Dalorto, economista. Fábio, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, tudo bem, Ara? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. A gente vai falar hoje de um assunto que com certeza interessa a você ou alguém que está bem próximo a você, que é o saque do FGTS. Muita gente está falando disso. Milhões de trabalhadores vão ter acesso, né, caso queiram, a retirar esse recurso. Eu acho que, em primeiro lugar, Fábio, a gente está falando muito de FGTS. Vamos explicar para o pessoal o que realmente é o FGTS. Quem tem a carteira assinada, né, todos os meses, teoricamente, um pedacinho ali do salário é retirado e colocado num fundo que a gente não pode acessar, não é isso? É quase isso. Na verdade, não é um pedaço do salário, né? Para quem trabalha com carteira assinada, o empregador, o contratante, o seu patrão, no linguajar mais popular, ele é responsável por fazer um depósito em uma conta que é sua, pessoal, única, né, de 8% do valor do seu salário, da sua remuneração. Então, só para a gente entender, se você ganha R$1.000 de salário, todos os meses o seu empregador é responsável por depositar R$80 nessa conta, nesse fundo. É uma forma de proteger, na época que o FGTS foi criado, foi concebido como uma forma de proteger o trabalhador para aquele momento em que ele fosse demitido sem justa causa, para que ele tivesse uma reserva, que ele pudesse usar essa reserva para se manter por períodos que ele não fosse novamente realocado no mercado de trabalho, fazer cursos de treinamento, se atualizar. Então, todo mês o seu empregador, 8% do seu salário é calculado e ele faz esse depósito nessa conta que é sua, que é pessoal. Até o momento, né, Fábio, antes de ter toda essa discussão e essa medida provisória que foi aprovada agora pelo nosso presidente da República, né, o Jair Bolsonaro, como é que funcionava o rendimento desse dinheiro? Porque ele fica lá no banco, a gente não tem acesso, mas se um dinheiro está no banco, de alguma forma ele está rendendo, né? Verdade. Então, até essa medida provisória, todo esse valor do FGTS que era depositado pelo seu empregador, ele culminava numa poupança, né? Você ia agregando esse valor um mês atrás do outro, seu saldo ia subindo e você recebia uma remuneração de 3% ao ano mais a TR deste valor que, entre aspas, fica parado nessa conta individual que é sua. Então, se você tem lá um saldo de R$2.000 na conta, você era remunerado pelo governo a uma alíquota de 3% mais a TR. TR dá muito pouquinho, só para você ter uma ideia, em 2018 ela rendeu zero, ou seja, então na verdade o FGTS ficou só com os 3%, acabou rendendo menos que a inflação. Então tudo aquilo que você tinha depositado era remunerado a 3% e você tinha direito a esse depósito mais essa remuneração mês a mês na sua demissão. Existem também algumas exceções de saque, alguns casos, como por exemplo, aquisição da casa própria. O governo já tomou algumas medidas na época da Petrobras, que você podia sacar o FGTS para comprar ações da Petrobras. Em casos de doença, algumas doenças também você pode sacar. Enfim, existem algumas exceções. Mas basicamente você só tinha acesso a esse recurso quando você era demitido sem justa causa. Com essa nova medida do governo... Mas só uma pergunta, Fábio, porque talvez seja uma coisa que o pessoal de casa também tenha dúvida. Você falou que esse dinheiro rende pra gente 3% ao ano. Mas é só isso que esse dinheiro pode dar? Ou tem alguma parcela desse dinheiro que rende e o governo investe em outras coisas? Na verdade, eu ia tratar disso antes de falar da medida provisória. Eu acabei me esquecendo. Na verdade, quando eu disse esse dinheiro fica parado, entre aspas, porque o governo utiliza esse dinheiro para financiar casa própria, financiar habitação e também financiar grandes obras, obras de saneamento básico no Brasil inteiro, de infraestrutura. E as instituições do governo que utilizam esse recurso para financiar tanto o consumidor com a casa própria, quanto empresas que fazem essas obras, essas empresas pagam remuneração por esse dinheiro para essas instituições do governo, principalmente a Caixa Econômica Federal, a taxas de mercado, juros de mercado. Juros um pouco mais baixos que num banco privado, mas juros muito superiores a esse 3% mais TR
que o governo paga para o trabalhador no final do ano. E essa diferença que a gente chama de spread, ou seja, o quanto eu pago pelo dinheiro e por quanto eu vendo esse dinheiro, essa diferença, que seria esse lucro bruto, num termo assim mais popular, o governo acabava ficando para ele. O governo ficava com essa diferença. Então, vamos supor que o governo está fazendo um empréstimo para uma obra de saneamento básico em uma determinada região no país. Esse dinheiro vai ser emprestado para o Estado, ou para uma construtora, para uma grande incorporadora, a uma taxa de 7%, 8% ao ano. Então, o governo vai receber esse valor de 8%, repassar 3% para o trabalhador e ficava com esse spread de 5%, que seria um lucro, né? E aí, com a medida provisória... Isso muda também. Isso. Não é só o saque que muda. Não, aí é que tá. Foram várias mudanças, dentre elas eu destaco vou destacar duas. O saque, como você disse, e essa distribuição desse lucro, que na verdade antes não existia distribuição. O governo, como a gente acabou de dizer, se apropriava desses valores e a partir desse ano o governo autorizou a distribuição desse lucro para 100% dos trabalhadores. Então, essa diferença que existia, que o governo ficava para ele, agora vai passar a ser do trabalhador, que de fato é o que já deveria ter acontecido desde a criação do FGTS, porque de quem é o dinheiro? É nosso, é do trabalhador. Então, por que outra pessoa vai usar o meu dinheiro, me remunerar por uma merreca com esse dinheiro e se apropriar dele, ganhar e depois ficar com esse lucro? Então, agora não vai ser mais 3% que a gente vai ter ao ano, né? Talvez flutue, né, Fábio? Não tem um valor, uma taxa exata. Exatamente. O que nós vamos fazer agora é ter os 3% mais o rateio dessas operações financeiras. Bom, Fábio, como vai ser esse rateio? Esse rateio depende do saldo que você tem em conta. Sim. Ou seja, se você tiver mais dinheiro em conta, você vai acabar tendo uma apropriação na sua poupança do fundo maior. Quem tem menos vai ter uma apropriação menor. Só a título de apresentação de resultado, em 2018, esses fundos, ou melhor dizendo, esses lucros dessas operações financeiras com o FGTS renderam 12 bilhões de reais. O fundo ia render o ano passado, se essa medida não fosse tomada, 3% ao ano, porque a TR foi 0%. Com esse rateio dos valores, dos lucros dessas operações, o fundo vai sair de um rendimento de 3% para 6,18%. Ou seja, ele vai dobrar, vai render mais que a poupança, que deu 4,5%, vai render mais que a inflação, vai render próximo aos CDIs bancários, enfim, vai ser realmente um ganho importante para o trabalhador que às vezes não quer mexer no dinheiro, ou seja, que não vai tomar a decisão daquela segunda mudança que nós vamos falar depois, que é a do saque. Isso. Bom, a gente já entendeu um pouquinho, né, como é que o FGTS funciona, como é que vai funcionar a partir de agora essa questão desse lucro. E no próximo bloco aí a gente vai explicar o que todo mundo quer saber, que é como é que a gente vai poder ter acesso a esse dinheiro que antes a gente não tinha. A gente volta já já.